Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme foi pedido, aqui estou eu para ensinar o passo a passo dessa linda bandana, né? Mês de copa, mês de colorido, mês de verde, amarelo, azul e branco, né? E para essa bandana, nós vamos precisar de uma tesoura. Eu vou estar usando aqui a agulha 1,75, mas pode ser a 2,5. E eu estou usando aqui a linha Cleia dupla, né? E a tex dela é 295. Eu estou usando aqui a linha 1289 canário. Eu estou usando aqui também a linha branca na cor 801. Nós temos aqui também, né, a linha azul bique e o nosso verde bandeira. Sem mais delongas, vamos ao passo a passo? Então, nós vamos começar aqui fazendo o nosso anel mágico. Vou fazer bem devagar para você que ainda está aprendendo, é iniciante, né? E aí, você vem aqui, puxa o fio, certo? Segura aqui, ó, solta aqui o dedinho, né? Segura aqui dessa forma, puxa a linha, né? Busca a linha, busca aqui o fio e puxa. Aqui você vai subir mais 3 correntinhas. Então, 1, 2 e 3. Nós vamos pegar a linha, colocar aqui dentro e vamos aqui fazer 3 pontos altos. Puxo uma, puxo 2. Aqui nós temos o nosso segundo ponto alto. Eu vou ter que dar uma desmanchada aqui, porque eu passei por dentro, tá? Então, eu pego o fio, coloco aqui, por dentro das duas aqui. Fica dessa forma aqui, tá, gente? Aí, eu venho aqui, ó. Puxo uma, puxo 2. Nós temos aqui o nosso segundo ponto alto. Aí, vamos fazer o terceiro ponto alto. Terceiro ponto alto. Vamos fazer aqui agora o nosso quarto ponto alto. Nosso quarto ponto alto. Então, nós temos aqui 4 pontos altos. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer 1, 2 correntinhas. Vamos pegar a linha. Vamos fazer aqui mais 4 pontos altos. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 3 pontos altos. E 4 pontos altos. Vamos puxar aqui o fio. E aqui nós já temos o nosso início, né? O nosso lequezinho aqui. Para darmos continuidade, nós vamos subir aqui 3 correntinhas, tá? Você tá vendo que vai ter aumento aqui, vai ter aumento aqui e vai ter aumento aqui, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos virar o trabalho, virou o trabalho. Nós vamos subir 1, 2 e 3 correntinhas. Entre o primeiro ponto e o segundo ponto, ó, entre aqui, ó,
o primeiro ponto e o segundo ponto, nós vamos fazer aqui mais 3 pontos altos, porque nós vamos ter aumento sempre aqui na ponta. Então, nós temos aqui 2 pontos altos. Nós temos aqui 3 pontos altos. E nós temos aqui 4 pontos altos. Então, aqui no início, nós ficamos com 4 pontos altos, dessa forma aqui. Nós vamos fazer agora uma correntinha. Dentro do leque, nós vamos fazer 3 pontos altos aqui dentro, aqui no meio, ó. Vamos fazer 3 pontos altos, então vamos lá. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós temos aqui dentro do leque 3 pontos altos. Agora, vamos fazer 2 correntinhas, 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos aqui dentro no mesmo lugar, ó. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Agora, mais uma correntinha de separação. E vamos fazer aqui, entre aqui, ó. Entre a primeira e a segunda, ó. Entre o primeiro ponto e o segundo ponto. Primeiro ponto, segundo ponto. E aqui nós vamos fazer mais 4 pontos altos. Sempre vai ter aumento aqui nas pontas, tá? Então, vamos lá. 1 ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. E 4 pontos altos. Ficando dessa forma aqui. Agora, nós vamos, virar o trabalho. Vamos virar o trabalho. Vamos subir aqui 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3 correntinhas. Entre o primeiro ponto e o segundo, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos, né? Contando com que o início aqui das 3 correntinhas, nós vamos ficar com 4 pontos. Então, vamos lá. Vamos fazer mais 3. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4 pontos altos. Nós temos aqui 4 pontos altos, contando com as 3 correntinhas do início. Nós vamos agora fazer aqui uma correntinha de separação e vamos aqui para o próximo bloquinho aqui, ó. Vamos fazer 3 pontos altos aqui, ó. Então, 2 e 3. Vamos fazer mais uma correntinha de separação. Vamos aqui para o meio do leque, aqui para o meio. Vamos fazer aqui 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Aqui no meio, nós
sempre vamos estar usando 2 correntinhas de separação. Então, 1, 2, mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, 1, 2 e 3. 3. Mais uma correntinha de separação e vamos aqui para o próximo. Aqui, ó, no próximo. E vamos fazer aqui mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos aqui, ó, entre a primeiro ponto alto e o segundo, ó. Primeiro ponto alto e o segundo. Aqui dentro vamos fazer 4 pontos altos, então. 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos. Lembrando que sempre aqui nas pontas nós vamos ter aumento, vão ser 4 pontos altos, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos aqui no mesmo. Aí vem aqui uma correntinha de separação e 3 pontos altos, mais uma correntinha de separação e aqui no final 4 pontos altos, ok? Aí aqui você vai subir mais 3 correntinhas, né? E aqui dentro, entre o primeiro e o segundo, você sobe vira o trabalho, sobe 3 correntinhas. E aqui dentro, você vai colocar mais 3 pontos altos, ficando com 4 pontos altos. Aí, depois que você virou o trabalho, aí você vai fazer uma correntinha de separação. Aí, aqui dentro, você vai colocar 3 pontos altos. Aí, aqui, mais uma correntinha de separação. E aqui dentro, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui dentro, você vai fazer, no meio do leque, 3 pontos altos. 2 correntes de separação, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e aqui dentro 3 pontos altos. Uma corrente de separação e aqui dentro 3 pontos altos. Uma corrente de separação e aqui entre o primeiro ponto alto e o segundo ponto alto, você vai fazer aqui dentro 4 pontos altos. Vai virar o trabalho e seguir. Então, como que eu fiz aqui? Eu comecei, foram 6 carreiras aqui do branco, 6 carreiras do amarelo, 6 carreiras do verde, e depois aqui eu fiz uma troca, uma carreira branca, uma carreira amarela, uma carreira verde e fiz aqui o acabamento. Então, todo o processo aqui é dessa forma, tá? Eu vou dar continuidade aqui, terminando aqui as minhas 6 carreiras do branco, tá? E volto com vocês para a gente mudar para outra cor, né? Para o tom amarelo. Então, vocês observaram aqui que cada vez que a gente vai aumentando, vai surgindo os espacinhos e a gente vai completando aqui, né? No início sempre com 4 pontos altos, que nós temos o aumento, depois 3 pontos altos, né? Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, no espaçozinho aqui, 3 pontos altos, uma correntinha, né? Uma correntinha dentro aqui do leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos, uma correntinha, 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 3 pontos altos e uma correntinha e 4 pontos altos. A gente vai estar sempre preenchendo aqui os espaços que vão surgindo. Agora nós vamos aqui dar continuidade com a cor amarela, né? Não tá aqui usando agora aqui o amarelo. Então aqui, ó,
eu desmanchei aqui meu quarto ponto alto para mostrar para vocês como é que eu faço para mudar de cor, tá? Então, eu venho aqui, laço aqui a linha na agulha, coloco aqui e puxo, né? Aí eu puxo uma, aí eu venho aqui com a linha na cor amarela. E seguro dessa forma aqui, ó. Os dois. Prendo aqui, ó. E vou puxar, ó. Puxei aqui. Dou uma segurada aqui, puxo um pouco, seguro. E aqui eu faço a primeira correntinha. Primeira correntinha tá aqui. Dou mais uma puxada para apertar. Seguro. E subo aqui mais duas correntinhas. Então, uma, duas, ficando aqui com 3 correntinhas. Viro o trabalho. Vou pegar aqui, ó, essas duas linhas aqui. E já vou fazendo o acabamento, ó. Prendo aqui assim, dessa forma, com o dedo. E seguro aqui, ó. Aí eu vou, laço a agulha, a linha, laçada aqui. Aí eu vou vir aqui dentro, ó, lembra entre o segundo, entre o primeiro e o segundo ponto alto, ó, entre o primeiro e o segundo, e vou fazer aqui 3 pontos altos, ó, e seguro dessa forma. Aí eu vou laçar aqui, ó, e vou fazer aqui o meu segundo ponto alto, tá aqui, ó, meu segundo ponto alto. Vou fazer meu terceiro ponto alto. E vou fazer aqui o quarto ponto alto. E tá aqui os 2 fios, tá? Eu vou deixar ele aqui, do lado. E vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação. Laçada na agulha. Vou aqui no próximo espaço. E dentro desse espaço, eu vou colocar aqui mais 3 pontos altos. Então, eu vou colocar aqui um ponto alto. 2 pontos altos. E 3 pontos altos. Vou fazer bem devagar. Laçada na agulha. Coloco aqui dentro do espaço. Puxo. Laçada na agulha. Puxo, passo 2. Puxo, passo 2. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, eu vou colocar aqui meu primeiro ponto alto. Laço, puxo 1. Laço, puxo 2. Laço. Laçada na agulha. Dentro do espaço. Laçada na agulha, puxo, passo 2 e puxo, passo 2. Laçada na agulha, coloco aqui dentro do espaço. Laçada na agulha, puxo, passo 2, puxo, passo 2. E assim você vai seguindo até chegar aqui na ponta, lembrando que no final, entre a primeira correntinha, o primeiro ponto alto e o segundo ponto alto, a gente coloca 4 pontos altos. Eu vou fazer essa carreira aqui toda com vocês, e aí fica melhor para vocês entender e ver como que tá ficando o trabalho, certo? Então, vamos lá. Uma correntinha de separação, 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, 2 pontos altos e 3 pontos altos.
uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos aqui. Então, 1, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. E dentro do leque aqui, nós vamos colocar 3 pontos altos. Nós temos aqui um ponto alto. Nós temos aqui o nosso segundo ponto alto. Nós temos aqui o nosso terceiro ponto alto. Duas correntinhas de separação. 1, 2. E aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 4 pontos altos. Uma correntinha de separação, 3 pontos altos, 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 uma correntinha de separação. Dentro do leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Novamente aqui uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Eu estou explicando assim, gente, porque tem pessoas que ainda não sabem fazer e precisa, né, que a gente ensine com calma, paciência. Se você achar que o vídeo tá grande, você vai adiantando aí o vídeo, né? Mas eu tenho que pensar em todos, né? Nos que estão aprendendo, nos que já sabem, nos que estão começando, que têm vontade de aprender, assim como nós um dia também não sabíamos e queríamos aprender, né? Então, se você achar que o vídeo está grande, acelera o vídeo, né? Mas eu tenho que pensar também em todas as pessoas que estão assistindo o vídeo, certo? Ó. E um dia nós também tivemos essa dificuldade, queríamos aprender, né? Então, vamos aprender a colocar no lugar do outro. Tá aqui, ó, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Se mesmo assim você sentir dificuldade, coloque aí nos comentários, sentir dificuldade, no que você sentir dificuldade, porque eu vou ter o maior prazer de lhe ensinar, viu? Paciência eu tenho demais, viu? Então, qualquer dificuldade que você sentiu aí ou tá sentindo, pode colocar nos comentários, que eu vou responder, tá? Eu vou tirar e esclarecer a sua dúvida. Com o maior prazer. Ó, então, nós chegamos aqui no final, vamos fazer aqui a correntinha de separação. E, como eu já falei, eu quero estar sempre frisando isso aqui, porque eu sei que quando a pessoa está começando, às vezes sente essa dificuldade, né? Aqui, ó, entre o primeiro ponto alto e o segundo, nós vamos colocar aqui 4 pontos. Sempre nas pontas irão ter o aumento, né? Não fazer, em vez de ser 3 pontos altos, nós vamos fazer 4 pontos altos aqui, ó. 4 pontos altos no início e no final da nossa carreira. Tá aqui, olha que trabalho lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Tudo bem feitinho. Espero que você esteja conseguindo fazer aí, tá? Agora, nós vamos subir 3 virar o trabalho, ó, virando o trabalho. Vou virar devagarzinho também, né, que é para você fazer aí. E aí, nós vamos subir 3 correntinhas. Uma correntinha, 2 correntinhas e 3 correntinhas. Então, nós temos aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto alto, ó, primeiro, segundo ponto alto, nós vamos colocar aqui dentro mais 3 pontos altos, né? Porque nós já temos 3 correntinhas aqui, que corresponde a um ponto. Agora, mais um. Aí, nosso terceiro ponto alto e o nosso quarto ponto alto.
certo? Uma correntinha de separação. E aqui no próximo, aqui, ó, no próximo espaço, vamos colocar o quê? 3 pontos altos. Então, nós temos aqui, ó, epa, nós temos aqui 2 e nós temos aqui 3 pontos altos, certo? Mais uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. 2, 2, 2, 3, 3, 3 pontos altos. E mais uma correntinha de separação, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, 3 pontos altos dentro do espaço. Quando chegar aqui, gente, eu vou voltar novamente, tá? Para mostrar para vocês. Eu cheguei aqui, ó, eu vou fazer com vocês. Aí aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos, ó. Fiz a corrente de separação, né? 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. 3 pontos altos. E uma correntinha de separação. E aqui nós vamos dar continuidade, né? Fazendo aqui a corrente de separação, 3 pontos altos, chegando aqui até o final. Aí vocês fazem 4 pontos altos, vira o trabalho, 4 pontos altos, né? E dá início aí o trabalho. Gente, cada fileira aqui vai ser de 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 amarelas, 6 brancas, 6 azuis, 6 verdes. Eu vou concluir aqui as minhas, já volto, porque eu já deixei tudo bem explicadinho aí pra vocês. Eu creio que vocês já entenderam, certo? Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui e volto quando tiver tudo prontinho. E vocês façam de vocês aí, tá? Se por um acaso vocês tiverem dificuldade na troca de fio, volta o vídeo, dá uma olhada direitinho e que você vai conseguir fazer, tá? Não tem dificuldade nenhuma, é fácil para fazer essa troca de fio. Basta você prestar bastante atenção, tá bom? Uma outra coisa, quando vocês fizerem aqui a troca de fio, gente, eu deixei até aqui para vocês verem. Vocês façam um corte aqui, ó, que dê para depois você fazer o acabamento, tá? Ó, eu deixei aqui, ó, porque depois aqui a gente vai dar um nozinho aqui e a gente vai passando os fios para esconder aqui os fios. Voltei aqui, ó, terminei a minha sexta carreira, né, na cor amarela e voltei só para mostrar para vocês mais uma vez aqui a troca de cor. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 pontos altos, no final sempre são 4 pontos altos. Venho aqui, coloco entre a primeira e a segunda, primeiro e segundo ponto, né? Puxo aqui o primeiro e deixo esses dois aqui, tá? Aí eu venho aqui com a linha verde, como da outra vez, nós fizemos a troca da amarela, do branco para amarela. Nós vamos pegar aqui, ó, dessa forma. Deixa um espaço bem sobrando para depois fazer o acabamento. Vamos segurar desse jeito, ó. Laçou, puxou o fio verde. Dou uma puxadinha aqui. Dou laçada na agulha, puxo, faço uma correntinha. E subo mais 2. 1, 2. Formando assim um ponto alto, certo? Dou uma puxada. Viro o meu trabalho, tá? Preste bastante atenção. E daqui em diante vocês vão fazer só, tá? Tá aqui, ó. Boto pra cá, pra esse lado de cá, que é pra eu já ir fazer o escondendo já, né? Aí eu pego, laçada na agulha, entre o primeiro, aqui, ó, o primeiro e o segundo. Ó, o primeiro e o segundo aqui, ó. Pegando aqui, ó. Primeiro e o segundo. Laçada na agulha, puxo. E faço aqui o meu primeiro ponto alto, né? Meu segundo ponto alto, né? Já tivemos aí as 3 correntinhas, que equivale a um ponto. E aqui dentro eu vou fazer mais o quê? Mais 3 pontos altos. Mais 2. Então, aqui, ó. Meu segundo, meu terceiro e o meu quarto ponto alto. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos. Aí, laçadinha na agulha, uma correntinha de separação.
Aí eu vou aqui, ó, nesse próximo espaço aqui e faço aqui mais 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Aqui você dá um nozinho para depois esconder, tá? Aqui, ó. Na verdade, não é para estar aqui. Tem que ficar aqui, tá? Vamos cortar aqui a linha no fio amarelo. Cortei aqui o fio amarelo. Ele vai ficar dessa forma aqui, assim, aqui, para depois dar um nozinho e sair escondendo, tá? Esses fios, ok? Vamos seguir aqui fazendo uma correntinha de separação e 3 pontos altos, e assim sucessivamente. Quando chegar aqui no meio, 3 pontos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos, e segue fazendo, tá? O seu trabalho aí na cor verde. São 6 carreiras no tom verde. Então, terminando aqui a 6ª carreira verde, tá? Terminando aqui a 6ª carreira verde. Terminando a 6ª carreira aqui no tom verde. Aí eu vou entrar, faço a troca de linha e faço na cor branca, tá? Faço aqui na cor branca, dou a volta todinha aqui no trabalho. E aí volto e faço a troca para a linha amarela, certo? Aí eu venho aqui, termino aqui com a linha amarela. Depois que eu terminei com a linha amarela, finalizo aqui a troca de cor e vou ficar aqui usando só o tom amarelo para fazer o tom verde para estar fazendo o acabamento e tá fazendo aqui o nosso amarrador. Então eu já volto aqui para explicar para vocês o passo a passo. Então o passo a passo, né, do nosso acabamento aqui final, né? E a quantidade de correntinhas certas que a gente vai estar fazendo para fazer aqui o nosso amarrador. Dei continuidade aí no de vocês, eu vou dar continuidade aqui no meu e já volto. Gente, olha como tá ficando lindo o nosso trabalho. Olha só. Olha. Tá ficando lindo, né? Então, vamos continuar fazendo aqui e caprichando e vai dar tudo certo.